Os filhos de Arão. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando, no deserto do Sinai, estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. Os serviços dos levitas. O Senhor Deus disse a Moisés: Mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada, e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda, e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e aos seus descendentes, mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés: Os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus, eu sou Deus, o Senhor. A contagem dos levitas. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupo de famílias, e por famílias, todos os do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, e Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha 2 filhos, Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo de família de Gerson era formado pelas famílias de Libni e de Simei. O número total das pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma, da idade de 1 mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda do lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, e das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda, e do altar, e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Coate era formado pelas famílias de Arão, Issar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, foi de 8.600. E essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampava do lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder do chefe dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Muzi. O número total de pessoas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, foi de 6.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os mearitas acampavam do lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas.
Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente à tenda, no lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo, para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, deveria ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme o grupo de famílias. O total foi de 22.000. Os levitas ficam no lugar dos primeiros filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas, e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 kg de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado.